tem muitos bairros de São Paulo onde eu não vou. Falar com pagos e embalos onde eu não vou. E lá no Jockey ver cavalos eu não vou. A editora Tábula veio até mim, para ser mais específica, o Douglas, que é um dos editores, o primeiro editor que eu tive contato, e propôs eu adaptar um conto do Lovecraft para uma futura antologia que vai sair pela editora, que se chama Biblioteca Lovecraft. E até o primeiro momento eu vou adaptar o conto A Cidade Sem Nome, que curiosamente foi um dos primeiros contos que eu li do Lovecraft. Eu não posso falar, obviamente, muita coisa da antologia, até porque muitas das histórias eu ainda não tive contato. Mas acho que eu vou gravar esse vídeo e falar um pouco sobre o que eu conheço e gosto de Lovecraft. Eu acho que muita gente fala a respeito do terror cósmico, né? Do conceito de cosmicismo, que é muito explorado por Lovecraft, das weird fictions, né? Do seu tempo como editor e até mesmo do círculo Lovecraft. Então não tem muito o que acrescentar sobre isso, né? Você encontra várias informações a respeito disso na internet. Mas o que eu posso falar são as minhas impressões, né, sobre a literatura Lovecraftiana. E quando eu falo literatura Lovecraftiana, eu não falo só do próprio Lovecraft, mas também, né, de todo o círculo Lovecraft, né? O Derlet, o Robert E. Howard, né, autores menores que escreveram com ele. Eu acho que sou suspeito a falar, eu gosto muito do gênero de terror e todas as suas nuances. E encontrei em Lovecraft por um tempo assim uma fixação quase que absoluta, né? Acho que independente do tipo de pessoa que ele era, acho que isso não é a questão, né? Eu acho que se uma obra tem esse valor, né, esse valor que agrega dentro de um contexto, de um cenário cultural assim, há certos aspectos que podem ser relevados, porém sempre considerados, né, quando você vai falar sobre o assunto. E o Lovecraft é um reflexo do seu tempo, um reflexo da pessoa que ele é, né? A literatura, no caso, é um reflexo da pessoa que ele é, do tempo em que ele vivia, da sua relação com o mundo. E uma das primeiras impressões que eu tenho sobre a literatura do Cthulhu Mitos, ou até mesmo do Ciclo dos Sonhos, assim, é que é algo impactante. Eu acho que impactante é uma palavra boa para descrever. Não que cause, né, um medo ancestral, né, como muitos dizem, assim. Na realidade é até bem bobo em alguns casos, mas tem muita força narrativa ali, tem muita força filosófica, né? Tem muito niilismo, né, passivo às vezes. É curioso de que na literatura Lovecraftiana, assim, a morte é a melhor coisa que pode te acontecer, né? Ficar vivo é algo terrível, né? Ficar vivo sabendo da verdade. E como eu disse, o primeiro conto que eu li foi A Cidade Sem Nome, né? Caso não tenham lido, recomendo muito. Pelo que eu entendo, ele futuramente teria inspirado Lovecraft a revisitar esse universo de uma cidade mítica esquecida, e ele fez Nas Montanhas da Loucura, que eu considero um livro muito bom. E que é uma pena não ter sido adaptado ainda de maneira, né, muito crível para o cinema. Sim, que o Guilherme Del Toro queria adaptar, né? Mas aí o Ridley Scott fez aquela porcaria de Prometheus e o Guilherme Del Toro acabou debandando a ideia. Caso não tenham visto Prometheus do Ridley Scott, né? É basicamente Nas Montanhas da Loucura, só que no espaço. Né? Muito original. É um péssimo filme, não gosto. Não gosto do que o Ridley Scott tem feito com a franquia Alien, que bebe muito do conceito de terror cósmico, né? O terror da expectativa, da aflição, da ansiedade que não saber de algo gera, né? Mas, enfim, já não vamos falar de Alien, né? Deixe a Disney e a Fox destruírem a franquia, que deveria ter acabado no segundo filme. Mas enfim. E eu tô aqui, e essa página que eu estou fazendo é uma das páginas da história, né, da adaptação de Cidade Sem Nome. Essa é a terceira página, né? Eu não posso mostrar muita coisa, obviamente, mas eu queria finalizar algumas dessas páginas em vídeo.
Até porque tô planejando fazer mais vídeos assim, conversar mais, mostrar um processo de produção. Mas enfim, voltando. A Cidade Sem Nome é o plot, digamos assim, na história base. Temos um explorador do deserto do Saara que encontra uma cidade que provavelmente é antediluviana, ou seja, é anterior até mesmo a cidades como Babilônia ou cidades da Suméria. Enfim, é uma cidade dessas que as teorias de conspiração amam falar, né, que existiram na vida real. E durante as explorações ele vai desvelando, né, um passado da Terra que soa tão absurdo assim que até mesmo o protagonista, né, que foi com esse objetivo para lá, tem dificuldades sérias assim em acreditar. Isso é um ponto fundamental, né, na literatura do Lovecraft e dos seus companheiros, assim, né. Você sempre tem contato com verdades ali que são difíceis de digerir, assim. E temos personagens extremamente racionais. Acho que é uma curiosidade muito legal da literatura ali do terror cósmico, né. Os protagonistas poucas vezes são pessoas supersticiosas, né? Ou pelo menos eu não consigo lembrar de nenhuma vez em que nós tínhamos, sei lá, um ocultista, um mago como protagonista. Normalmente são cientistas ou entusiastas da ciência, né? Até mesmo o curioso caso de Charles Dexter Ward, nós temos um cientista ali, né? Uma espécie de Herbert West, que também é Lovecraft, né? E eu não tive roteiro, tá, gente? Então eu tô improvisando na fala. Eu peço perdão pelos cacuetes de linguagem e pela dificuldade em falar certas coisas. Eu não falo muito, então quando eu vou falar, meio que a voz não sai. Mas basicamente, uma coisa que eu gosto é isso. São personagens céticos, muitas vezes são extremamente céticos. E custam acreditar no que estão vendo até o final da história, até ser uma coisa irremediável, uma coisa que não pode ser desvista, né? Vou usar essa palavra. E para mim isso define muito o tom da história, né? Porque você tá lidando com uma coisa que tecnicamente você não deveria saber, né? É um ponto principal ali, é uma verdade que deveria continuar sendo um mistério, né? E assim, longe do conceito de que o universo é grandioso e nós pequenos, e que a insignificância da humanidade perante o cósmico, né, o cosmos, assim, é o que define esse gênero. Eu acho que o que define mais esse gênero não é só a revelação, é mais a expectativa mesmo. A expectativa de que tem algo que precisa ser encontrado. Porque todo horror começa a partir disso, né, dessa investigação. O conto mais famoso, que é o chamado de Cthulhu, por exemplo, é um rapaz fazendo inventário de, acho que um tio que faleceu, né? E aí ele encontra coisas desse tio que trabalhava com psiquiatria, né? Que remontam, né, o Cthulhu. E aí a curiosidade dele vai levando ele às descobertas, mas então assim, o terror parte mais ali desse elemento investigativo do que de fato da verdade que precisa ser descoberta, né? Enfim, não tô teorizando aqui as impressões que eu tenho, né? Eu acho que tem uma coisa ali de literatura policial muito, muito maquiada, né? Mas tem, né, esse elemento noir, esse jeito meio gótico de ver as coisas, porém sempre com a subversão desses tropos clássicos de terror, né? Você não vai encontrar de vampiros, zumbis, lobisomens, mas vai encontrar uma coisa bem tentacular, né? Os novos ares do terror daquela década, que até hoje fazem muito sentido, né, dentro do imaginário. E essa cena que eu estou desenhando aqui é que assim, no conto original tem uma passagem muito longa, relativamente longa, né, por entre aspas, do protagonista inspecionando ao redor da cidade sem nome, né? Porém, para dar uma dinâmica mais ágil para a história, essa parte eu tirei. Porém, uma parte que eu vou explorar bem é ele literalmente explorando as ruínas por dentro. Então, são passagens que tem que ser um pouco até entediantes, assim, bem obscuras. Então, vai ficar legal.
E aí, o vídeo tá acabando. Bom, a gente se fala na próxima, pessoal. Até!